Olá, pessoal. Eu sou a Cleide, professora de matemática na Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje nós vamos falar sobre os elementos primitivos da geometria. Para isso, nós vamos utilizar alguns objetos que certamente você tem aí na sua casa, no seu kit de material escolar. Nós vamos precisar da régua, nós vamos precisar do transferidor. Existem dois tipos de transferidor. Tem esse aqui, de 360 graus, e tem esse aqui, de 180 graus. A função dos dois é a mesma. Nós vamos usar também o compasso, eu vou abrir aqui, nós vamos usar o compasso, lápis e borracha. E o papel, que certamente você tem em casa aí, o seu caderno de desenho. Então, vamos lá. Observe o tabuleiro de futebol de botão ilustrado abaixo. Nele, as marcas de pênalti e a marca do centro do campo dão ideia de pontos. As linhas que delimitam o campo dão a ideia de partes de reta e a superfície do tabuleiro dá a ideia de parte de um plano. Vamos só ver melhor aqui? Então, nós temos aqui, ó, pontos, né? Os 3 pontos, o ponto aqui onde marca o meio do campo. Nós temos aqui as linhas que contornam, ó, cada linha dessa aqui representa um segmento de reta. E o campo, a superfície do campo, nós temos o plano. Os pontos não têm dimensões. Eles estão presentes em todas as figuras geométricas. Para nomeá-los, geralmente usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui nós temos o ponto B, o ponto P, o ponto A. Representamos o ponto com letra maiúscula. As retas não têm espessura e são ilimitadas nos 2 sentidos. Por isso, para representá-las, desenhamos uma parte delas. Em uma reta, há infinitos pontos. Para nomeá-la, podemos usar letras minúsculas do nosso alfabeto ou letras maiúsculas de 2 pontos pertencentes a ela. Veja esse exemplo. Nós temos aqui a letra R, então podemos chamá-la de R usando apenas a letra R minúscula e podemos representar também essa reta R com 2 pontos, usando 2 pontos, ó, AB, e o sinal da reta, né, sobre os 2 pontos. Então, pode ser expresso AB ou BA, representa a mesma reta. Os planos não têm espessura e são ilimitados de todas as direções. Por isso, para representá-los, desenhamos uma parte deles. Um plano tem infinitos pontos. Para nomeá-lo, geralmente usamos letras gregas minúsculas, como alfa e beta, por exemplo. Então, nós temos um desenho aqui representando um plano. Esta folha aqui representa um plano também. Os lados da folha representam segmentos de reta. A união de 2 lados aqui, nós temos um ponto. Então, são os elementos primitivos da geometria. Retas determinadas por pontos. Consideremos um ponto pertencente a um plano. Por esse ponto, podemos traçar tantas retas quanto quisermos, ou seja, por esse ponto passam infinitas retas. Então, imagine um ponto nesta folha de papel. Imagine um pontinho aqui, ponto A. Por esse ponto, vamos conseguir passar infinitas retas. Consideremos agora 2 pontos distintos, pertencentes ao mesmo plano. Por esses pontos, podemos traçar uma única reta. Não tem como traçar uma outra reta, uma terceira reta nesses 2 pontos, a não ser que seja uma reta coincidente, né? Coincidente a esse segmento PQ que foi representado aqui. Fora disso, não tem como traçar. Considere 3 ou mais pontos distintos, pertencentes ao mesmo plano. Só podemos traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por todos os pontos.
se eles forem colineares, ou seja, se estiverem alinhados. Então, se, por exemplo, se o ponto P não estivesse aqui neste segmento de reta, se ele estivesse em outra direção aqui, não teria como traçar uma reta passando pelos 3 pontos. A única forma de traçar uma reta passando por 3 pontos é quando estes pontos são colineares. Semirreta e segmento de reta. Observe a reta a seguir e alguns de seus pontos. Então, nós temos a reta R. Nesta reta R, nós temos o ponto A, o ponto P e o ponto B. De uma reta, podemos obter semirretas e segmentos de reta. Um ponto P em uma reta determina 2 semirretas em R. Esse ponto é a origem das semirretas. Veja o que aconteceu. Nós temos a mesma reta que nós temos aqui. Do ponto P, a partir do ponto P, em direção a A, nós temos uma semirreta, e partindo do ponto P em direção ao ponto B, nós temos outra semirreta. O ponto P é a origem dessas 2 semirretas. Observe o desenho abaixo. Nós temos aí uma reta, e nessa reta estão representados 3 pontos, R, P e Q. As semirretas PR e PQ são opostas. Elas são colineares e são opostas, cada uma em uma direção. Já neste outro desenho, as semirretas OA e OB são coincidentes. Vejam, nós temos a semirreta OA e nós temos a OB. Então, o primeiro exemplo nós temos opostas, o segundo exemplo nós temos coincidentes. Segmento de reta. Considere os pontos A e B em R, na reta R, e os pontos compreendidos entre eles. Então, do ponto A ao ponto B, eu tenho infinitos pontos. O segmento de reta AB é o conjunto de pontos formados pelo ponto A, pelo ponto B e por todos os pontos compreendidos entre A e B. Como eu falei aqui, existem vários pontos entre A e B. Os pontos A e B são as extremidades do segmento de reta. Nesse caso, a reta R, a qual pertencem os pontos A e B, é chamado de reta suporte do segmento AB. Observação. 2 segmentos que têm uma extremidade comum são denominados consecutivos. Veja aqui o exemplo. Nós temos este segmento MN e temos o segmento NP. O ponto comum aqui é o N. Então, eles são consecutivos, pois tem um ponto em comum, que é a extremidade, né, de cada segmento, representado pela letra N. Outra observação importante. 2 segmentos que estão na mesma reta suporte são denominados colineares. Então, nós temos aqui representada a reta S. Nessa reta S, nós temos o ponto P, o ponto Q, o ponto R e o ponto S. Os segmentos PQ e RS, eles são colineares, porque eles estão na mesma reta, que é a reta S. Outra observação, veja este exemplo. Nós temos aqui o segmento MN e NP. Os segmentos MN e NP, eles são consecutivos, porque tem um ponto em comum, o ponto N. Observe a diferença, ó. O colinear, eles estão na mesma reta, porém, o segmento PQ e o RS, os segmentos que eu tomei como referência, que eu citei, eles não são consecutivos, eles são colineares. Existe aqui neste exemplo segmentos que são consecutivos, mas eu separei o segmento PQ e o RS. Esses são colineares. Já o segmento MN e NP, eles são consecutivos, porque tem um ponto em comum.
Vamos praticar um pouco do que foi falado aqui. Responda as questões. Quantas retas passam por um ponto? Estão lembrados do desenho do ponto que eu fiz? Que eu representei aqui o ponto A? Por este ponto aqui, quantas retas eu consigo passar? Pensaram aí? Por um ponto, passam infinitas retas. Quantas retas podem passar por dois pontos distintos? Vamos imaginar aqui, eu vou representar quantas retas podem passar por dois pontos distintos. Vamos ver? Então, eu vou determinar aqui dois pontos. Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Quantas retas eu consigo traçar passando por estes dois pontos? Pensaram? Por dois pontos distintos, passa apenas uma reta. Então, se eu tenho dois pontos distintos, eu consigo traçar apenas uma reta passando por esses dois pontos. Dados três pontos distintos, é sempre possível traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por esses três pontos. Se eu tenho três pontos distintos aqui, olha, eu tenho A, B e C. É sempre possível traçar uma reta passando por esses três pontos? Só de olhar, vemos que não, né? A única forma de traçar uma reta passando por três pontos é se estes três pontos forem o quê? Colineares. Então, não. A não ser que os três pontos sejam colineares. Que segmentos de reta os pontos A, B, C e D determinam na reta S representada abaixo? Então, eu tenho a reta S aqui. Eu tenho os pontos A, B, C e D. Quais são os segmentos? Então, eu tenho o segmento AB, AC e AD. Depois, eu tenho o segmento BC e BD. Aí, eu tenho o segmento CD. Então, vamos lá. Eu tenho o segmento AB, AC, AD. Aí, eu tenho BC, BD. E eu tenho o CD. São os segmentos que eu posso representar nessa reta aí. Na figura ao lado, as retas A, B, C e D são retas suportes dos lados do paralelogramo MNOP. Então, eu tenho aqui a reta C e D, de azul, elas são paralelas. Depois nós vamos ver direito isso aí. E eu tenho a reta aqui A e B. Estas duas retas determinam quatro pontos aqui. O ponto M, N, P e O, que é um paralelogramo MNOP. Observando a figura, vamos identificar dois pares de retas paralelas. Como eu já tinha falado, né? Eu tenho CD e AB. Dois pares de retas concorrentes. Eu tenho AC e eu tenho B e E. Tenho mais. Que ideia nós temos de ponto, reto ou plano sugere cada exemplo abaixo? Um fio esticado, dá ideia de quê? Uma reta. O piso de uma sala, dá ideia de quê? Um plano. A ponta de uma caneta, dá ideia de quê? Um ponto. E uma lousa? Um plano. Espero que vocês tenham gostado desta aula. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse também o nosso canal do YouTube, onde você pode revisar as aulas. Até a próxima!